Boa noite, irmãos. Damos as boas-vindas a todos os amados irmãos que já se fazem presente e a todos os irmãos e amigos que nos acompanham via internet. Vamos iniciar esse trabalho nesta noite. Trabalho esse promovido pela União Auxiliadora Feminina. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 127. Salmo 127. Nós iremos fazer essa leitura de forma uníssona, certo? Eu creio que dá para a gente fazer essa leitura. Salmo 127. Leamos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida. Amém. Bom, irmãos, neste momento a gente passa a palavra ao pastor Valdes, a qual está incumbido de trazer a palavra nesta noite, e que nós possamos ser edificados através da mesma. Com a palavra, o pastor Valdes. Boa noite, amados irmãos. Saúdo a todos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é com gratidão e alegria em nossos corações que estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos prosseguimento ao trabalho da União Auxiliadora Feminina neste mês de maio, onde já tivemos 2 encontros e hoje é o terceiro. E hoje nós vamos dar continuidade, desenvolver uma mensagem que tem o seguinte tema: uma missão especial para os pais. E para isto eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, onde nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 7. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 7. Nós vamos ler todos a uma só voz essa passagem bíblica aqui, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 6, o qual está inserido a nossa mensagem nesta noite. Vamos ler, mesmo assentado como os irmãos estão, nós leremos todos a uma só voz. Vamos lá? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires,
para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs e amigos, uma missão especial para os pais. Estes versículos aqui em Deuteronômio são um chamado à obediência de todos os filhos e filhas de Deus, que devemos obedecê-lo, e isto para a glória do nome do Deus de Israel. Esses versículos são a prova do nosso amor por Deus, através da perpetuação da fé no Senhor, de geração em geração. Como nós lemos aqui, o Senhor ordenou a Moisés para ensinar as pessoas a temerem, a respeitar o Senhor seu Deus, pelos seus decretos e mandamentos que ele estava dando a eles, para que eles pudessem desfrutar uma vida longa. E todos aqueles que ouviram esses ensinamentos deveriam ter cuidado e obedecer, para que tudo corresse bem com eles e com as gerações futuras. Mas nós podemos crer que estes princípios, estes avisos, estas exortações do Antigo Testamento, principalmente este aqui que nós acabamos de ler, são dados também a nós hoje como exemplos para o nosso ensino que devemos aplicar em nossas vidas como pais. O apóstolo Paulo, escrevendo em sua carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos sempre a nossa esperança em Deus. E quando nós lemos principalmente os versículos 3 e o versículo 4, vemos que o fundamento desta obediência começa primeiramente quando nós estamos ouvindo, mesmo sabendo também que estes versos são dirigidos à nação de Israel. Estes ensinamentos são destinados particularmente aos pais, especialmente também aos avós, por causa do seu papel de liderança conforme as Escrituras sagradas, e por causa também da responsabilidade dos pais na perpetuação da fé em seus filhos. Nós podemos crer, conforme os ensinamentos das santas e sagradas Escrituras, que a coisa mais importante que os pais podem fazer para si e para a sua família é fazê-los ouvir a palavra de Deus, que é a maior prioridade da sua vida e das vidas dos seus filhos e de seus
familiares. Nós podemos crer também, conforme nós lemos aqui, que as crianças, desde cedo, elas devem aprender a importância de ouvir a palavra de Deus, pois isto é fundamental para o seu crescimento espiritual e seu caminhar com Deus, como também assim o é para nós. E nós, pais cristãos, nós recebemos esta missão maravilhosa, dada por Deus, de conduzirmos os nossos filhos a Deus. Todos os pais crentes, como eu falei anteriormente, recebem a missão maravilhosa de conduzir seus filhos a Deus. E os filhos de pais crentes estão debaixo da promessa da salvação de Deus. A Bíblia contém centenas de promessas, e no que concerne aos pais, Deus também fez uma promessa a eles, a saber, de salvar os seus filhos. E nós podemos ver isto lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 41. Após a sua primeira mensagem, o apóstolo Pedro, depois ali do cumprimento da profecia de Joel no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro explicou para os ouvintes que ali estavam que o que estava acontecendo era o resultado de uma promessa feita por Deus a todo o seu povo. E Pedro continuou explicando que essa promessa de salvação estender-se-ia também para os seus filhos. E no versículo 39 do capítulo 2 do livro de Atos, diz as seguintes palavras: pois para vós outros é promessa, para os vossos filhos e para os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, o chamar. Então, amados, nós como pais, temos uma missão especial que nos foi concedida por Deus. E nesta noite, eu quero destacar pelo menos duas verdades acerca deste tema. Que missão especial os pais receberam da parte de Deus? E eu quero pelo menos destacar duas que creio que são as mais importantes para nós como pais. A primeira delas é conduzir os nossos filhos para Deus. Nós devemos criar os nossos filhos para Deus. O Salmo 127, o versículo 3, que nós lemos na devocional desta noite, nos diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Amados irmãos e irmãs, o Senhor, o Deus pelo qual nós servimos, Ele tem derramado muitas bênçãos sobre as nossas vidas, porque tudo o que nós temos é um dom de Deus. A nossa fé, a nossa igreja, a nossa família, nosso trabalho, nossos bens, nosso sustento, tudo são bênçãos de Deus que Ele nos dá para alegrar o nosso coração, nossos corações nesta vida. E Davi reconheceu isso
quando ele diz no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, as seguintes palavras: tudo vem de ti, Senhor, e por isso nós te damos graças. Tiago também afirmou em sua carta as seguintes palavras, Tiago capítulo 1, versículo 17: que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. E nós, amados irmãos, nós cremos que reconhecemos isso, que nada que nós temos pertence a nós. Tudo que nós temos não é fruto das nossas próprias forças, mas reconhecemos que tudo vem do Senhor e tudo pertence ao Senhor. O crente verdadeiro também não só reconhece que tudo vem de Deus, mas também que ele vive cada dia, cada momento e cada área da sua vida estão debaixo da dependência do Senhor. O Salmo 127, versículo 1, diz o seguinte também: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela a edificam. Quando nós olhamos a composição do Salmo 127, ele foi escrito por Salomão, e este hino era cantado quando o povo subia para Jerusalém para adorar ao Deus de Israel no templo. Por isso é chamado um salmo de romagem, ou salmo de romaria. E este salmo aqui nos chama a atenção a vivermos na dependência de Deus, que nos ensina que todo o esforço humano é inútil sem a ajuda do Senhor. Construir uma casa, vigiar uma cidade, realizar projetos, ganhar a vida, trabalhar duro, tudo isso é em vão sem o auxílio do Senhor. Mas a segunda parte deste salmo nos ensina que Deus também concede algo muito mais valioso para os seus amados. O Senhor dá filhos para trazer alegria aos lares do seu povo. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. E com essas palavras aqui, amados irmãos, nós aprendemos que os nossos filhos vieram das mãos do Senhor e pertencem a Ele. Foram confiados por Deus aos cuidados dos pais. A palavra aqui, herança, traz a ideia de algo que é passado para os descendentes, esperando que eles administrem e zelem bem o presente que receberam como herança. Nós podemos ver de uma forma mais comum, quando alguém recebe uma herança deixada pelos seus descendentes, ou pelos seus pais, aos seus descendentes, esses descendentes, eles cuidam bem. Talvez é deixado uma herança de uma casa, de um campo, de uma fazenda, né? E de tantas outras coisas. E estes que recebem esta herança, eles administram, eles cuidam bem, para que as outras gerações também se beneficiem também com esta herança.
E quando falamos, amados irmãos, dos filhos como uma herança do Senhor, um presente deixado para os pais, devemos entender que é dever dos pais conduzir agora seus filhos de volta para Deus. Quando entendemos isso, que nossos filhos são uma herança do Senhor e o mais precioso presente que Ele nos deu, então a nossa principal preocupação na vida agora será a seguinte: como eu devo cuidar da preciosa herança do Senhor que Ele me deixou, que são os meus filhos? O que devo fazer por eles? O que Deus espera de mim como pai ou como mãe? E a resposta é a seguinte: preciso me esforçar para cumprir minha promessa de criar o meu filho ou os meus filhos nos caminhos do Senhor. Eu devo criá-los para o Senhor, porque Ele me deu para eu cuidar deles e depois reconduzi-los de volta para Deus. É isso que Deus nos chama a fazer como pais, com a herança que nos foi dada, nós que somos pais. As Escrituras nos ensinam, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, versículo 4, diz o seguinte: criai os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Este é o nosso dever, criar os nossos filhos na disciplina, na educação que Deus tem nos dado, nas demonstrações do Senhor. Esta é a função que devemos fazer para com os nossos filhos. Devemos cuidar deles, disciplinar eles, mostrar toda a palavra de Deus, a demonstrá-lo quando for preciso. Nossos filhos precisam ser instruídos na palavra de Deus, em casa e na igreja de Deus, onde são ensinados também a palavra do Senhor. E eu lendo acerca de criação, como os pais devem criar os seus filhos para o Senhor, eu achei interessante uma frase que foi citada por um puritano chamado Thomas Watson. Ele disse o seguinte: os nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que nossos filhos. Os filhos que recebemos como herança do Senhor, que Ele deixou, que passou para nós essa herança, eles devem ser mais filhos de Deus do que próprio nossos filhos, porque eles pertencem ao Senhor. Apenas Deus nos concedeu este dom, este presente, nos deu este privilégio de nos conceder filhos para nós ensinarmos, discipliná-los e a demonstrarmos no ensino do Senhor. E uma das passagens bíblicas que eu acho mais maravilhosa para aplicarmos aqui esta primeira missão de nós como os pais que recebemos da parte do Senhor é o exemplo de Ana e Eucana. Eu quero que os irmãos abram aí no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, para nós concluirmos essa primeira parte
da mensagem desta noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós sabemos que Ana era estéril e ela era uma mulher amargurada de espírito, que desejava muito que Deus lhe concedesse filhos. E assim, era uma mulher que vivia no templo orando constantemente, derramando suas lágrimas perante o Senhor, e pela graça de Deus, Deus concedeu este privilégio a Ana de ser mãe não só de Samuel, como nós veremos a seguir, mas de tantos outros filhos. E eu quero ler a partir do versículo 22 do primeiro capítulo de 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 22, que diz o seguinte: Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor. Preste atenção, viu? E para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fique até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou seu filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. Preste atenção agora nas palavras de Ana. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Olha o que é que vai dizer no versículo 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Veja aqui o reconhecimento de Ana. Ela apenas conversou com seu esposo Eucana e combinou com ele e disse: olha, só vai ser o tempo que esse menino desmamar, eu vou devolvê-lo ao Senhor. E eu acho maravilhoso aqui essa palavra no versículo 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Amados irmãos, nós devemos criar os nossos filhos para o Senhor, porque os nossos filhos pertencem ao Senhor. Apenas Ele nos concede essa herança, este presente maravilhoso. Devemos cuidar com zelo, com carinho, esta preciosidade que o Senhor coloca em nossas mãos, porque um dia eles voltarão para o Senhor e nós, como pais, teremos cumprido o nosso dever de pais. E a palavra de Deus, ela é bem clara, que nós devemos criar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Sabe por quê? Para que os nossos filhos sejam bem-aventurados, para que eles possam ser mais que felizes, porque ensinando aos nossos filhos a disciplina do Senhor, os ensinos do Senhor, eles serão bem-aventurados. O salmista, no Salmo 1, o que é que diz? Bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos pecadores,
não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na sua lei, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Devemos ensinar os nossos filhos a disciplina e as demonstrações do Senhor, para que eles possam ser bem-aventurados, mais que felizes aqui nesta terra e no porvir, mas que também eles aprendam a honrar os seus pais, para que eles tenham longevidade de vida e vá bem todos os dias na terra que o Senhor lhes dará. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É isto. Devemos conduzir os nossos filhos para Deus, porque um dia eles serão devolvidos, estarão de volta para Deus, e assim estaremos cumprindo a nossa missão como pais aqui na terra, essa missão tão maravilhosa que o Senhor tem nos concedido. Mas também, em segundo lugar, há uma segunda missão que eu vejo que é importante. A segunda missão que é concedida aos pais é que, através do ensino da palavra de Deus, os pais devem transmitir a fé que lhe foi concedida por Deus aos seus filhos. Vou repetir. A segunda missão é que, através do ensino da palavra de Deus, os pais devem transmitir a fé que receberam da parte de Deus, assim para os seus filhos. Amados irmãos, irmãs, os pais, eles têm a honra e a responsabilidade de criarem os seus filhos no temor do Senhor. Cabe aos pais crer nos ensinos do Senhor antes de pregar para os seus filhos. Ou seja, eles têm que crer primeiro para depois ensinar aos seus filhos. Por isso, o papel dos pais, primeiramente, é amar o Senhor de forma integral, de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, porque o conteúdo daquilo que os pais vão transmitir aos filhos precisa estar primeiro no coração e na vida dos pais. Só então os pais assim estarão aptos para ensinar os seus filhos. Então, amados, como é que se dá todo esse processo? Como é que os pais devem transmitir a fé que eles receberam da parte de Deus e possam transmitir para os seus filhos conforme a palavra de Deus? Isso se dá ou se dará de duas formas. Veremos a seguir. A primeira delas é que os pais devem ensinar pelo exemplo e depois ensinar pelo empenho. Veremos primeiramente, os pais devem ensinar os seus filhos primeiramente pelo exemplo. Versículo 6 do texto que nós lemos de Deuteronômio diz o seguinte: estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás
a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Amados irmãos, nós pais devemos primeiramente ensinar pelo exemplo. Os pais são como um espelho para os filhos. E nós, quando observamos um espelho, o espelho não discursa ou grita, ele demonstra quem nós somos. Ele mostra, na verdade, o que nós somos. O espelho, ele também não fala, ele revela quem nós somos. Mas o espelho, para ser útil e para nos mostrar quem nós somos e revelar quem nós somos, o espelho precisa estar limpo e precisa estar iluminado. De igual forma, a vida dos pais precisam ser pura e iluminada pela verdade. Um espelho embaçado não pode refletir corretamente a nossa imagem. Você já parou diante de um espelho onde ele está todo embaçado, ele não está limpo? O que ele vai refletir da nossa imagem? Não vai demonstrar quem verdadeiramente nós somos. Os pais, amados irmãos, eles ensinam mais pelo exemplo do que pelas palavras. Os nossos filhos observam mais a nossa vida do que o nosso discurso. Um escritor chamado Albert Schweitzer, ele disse o seguinte: disse que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única maneira eficaz de fazê-la. Os pais precisam amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. A palavra de Deus deve estar impregnada na vida nossa, que somos pais. Essa verdade que devemos transmitir para os nossos filhos precisam estar primeiramente no coração dos pais. Só então eles estarão credenciados para inculcar nos filhos este maravilhoso ensino da palavra de Deus. A vida dos pais é a vida do seu ensino. E cá para nós, amados irmãos, como é que está a nossa vida diante dos nossos filhos? Que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Nós não criamos filhos apenas com belos discursos. Nós os educamos primeiramente, eles vendo em nós uma vida irrepreensível. Não inspiramos nossos filhos a amarem a Deus, dando-lhes cada vez mais preceitos e mais preceitos. Mas nós demonstramos isso aos nossos filhos quando nós demonstramos um verdadeiro amor a Deus, a sua palavra, o apego à sua palavra. E é interessante que muitos pais querem que seus filhos estejam integrados na igreja, mas muitos pais
não veem os pais integrados na igreja. Muitos pais querem que seus filhos aprendam onde seus pais não ensinam com exemplos dentro dos seus lares. A vida dos pais é a vida do seu ensino. O exemplo não é um mero ensino pedagógico na criação dos filhos. É um instrumento capaz de inspirá-los a viverem de modo digno diante do Senhor. O exemplo que os pais devem dar para ensinarem os seus filhos é o fundamento do ensino. A palavra de Deus deve estar encarnada em nós que somos pais. Como é que nós vamos exigir dos nossos filhos algo que eles não veem em nossas vidas? Às vezes, nós exigimos dos nossos filhos algo que eles, ao olharem para as nossas vidas, não estão vendo esta verdade que nós estamos transmitindo para eles. Como diz a palavra de Deus, não devemos ser apenas meros ouvintes da palavra de Deus. Nós devemos ser o quê? Praticantes da palavra de Deus. Então, os pais devem transmitir a fé que lhes foi dada por Deus, transmitir a seus filhos. Primeiramente, os pais devem ensinar pelo exemplo de vida aos seus filhos. Mas em segundo lugar, os pais devem ensinar a seus filhos também pelo empenho. Está aí no versículo 7 de Deuteronômio capítulo 6. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Os pais devem ter empenho para ensinar a seus filhos também. Criar filhos não é uma tarefa fácil. Demanda esforço e demanda também perseverança. Como nós vimos anteriormente, o exemplo é o fundamento do ensino, mas nunca jamais pode substituir o ensino da palavra de Deus. Nós devemos ensinar nossos filhos pelo exemplo. Que exemplo? Que eles devem ver em nossas vidas através dos ensinos que recebemos da parte de Deus. Os pais precisam se empenhar. Os pais precisam inculcar na mente dos filhos a verdade. E nós sabemos que inculcar é um trabalho extenuante, requer tempo. É falar uma vez, tornar a falar a segunda vez, a terceira, a quarta, quanto for necessário. É repetir as mesmas coisas com exaustão. Os pais precisam ter versatilidade, criatividade no ensino. Precisam ensinar na informalidade da vida. Por isso que diz aqui o texto: falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Assentar, andar, deitar, levantar são ações que resumem uma dinâmica que os pais devem ter em toda a sua vida. E nós devemos nos empenhar neste ensino.
inculcar nos nossos filhos, ensiná-lo a palavra de Deus, a disciplina do Senhor, como diz Paulo em Efésios capítulo 6, as demonstrações do Senhor. Isso significa que os pais devem repetir as mesmas coisas até que esses ensinamentos sejam assimilados pelos seus filhos. Não basta apenas repetição. É preciso também os pais terem criatividade, aproveitar os momentos com seus filhos, nas refeições, quando estiver andando pelo caminho, ensinando aos filhos o caminho que Deus quer que eles caminhem, mostrando a realidade da vida para os filhos, que a vida não é fácil, a vida requer esforço. As coisas não caem assim do céu. Os filhos têm que aprender também a terem esforço, a se esforçarem também, como seus pais também se esforçam para criá-los na disciplina e em tantas outras áreas das suas vidas. Os pais precisam falar aos filhos, assentados em casa, quando estão andando pelo caminho, quando as cortinas do dia estiver fechando, ao deitar, logo pela manhã, se levantando, e ao fim de uma jornada. Mas para isso, o lar cristão, os pais cristãos, em seus lares, precisam, e seus lares, as suas casas, precisam estar impregnada do ensino do Senhor. E uma coisa é certa: o resultado do ensino de Deus, Ele nos garante e nos dá uma promessa que nós nunca estaremos trabalhando em vão. Provérbios 22:6 diz o seguinte: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esta é a promessa que Deus requer de nós, pais. Esta segunda missão é que, através do ensino da palavra de Deus, os pais devem transmitir a fé que receberam da parte de Deus para os seus filhos, ensinando-os através do exemplo e ensinando-os através também do empenho, ensinando dia após dia, inculcando na mente dos seus filhos, até que um dia eles possam assimilar o ensino da palavra do Senhor. Portanto, amados irmãos, nós vimos aqui uma missão especial que os pais receberam da parte de Deus. E como nós já vimos, em primeiro lugar, nós vimos que os pais devem conduzir seus filhos para Deus, criá-los para Deus, porque os seus filhos são herança do Senhor que foram colocadas em nossas mãos, e nós devemos criá-los, conduzi-los de volta a Deus. E em segundo lugar, nós vimos que através do ensino da palavra de Deus, os pais devem transmitir a fé que receberam da parte de Deus para os seus filhos. Poderíamos, amados irmãos, enumerar tantas outras áreas que Deus requer de nós como os pais, mas nesta noite eu me detive apenas nestas duas, podemos dizer assim, missões que eu vejo que são as mais importantes para nós como pais que recebemos essa missão da parte de Deus. E concluo dizendo o seguinte: não existe maior alegria para os pais
do que saber que seus filhos andam na verdade. Creio que para um pai, para uma mãe que são cristãos, não há maior alegria do que essa, de saber que seus filhos estão andando na verdade. Não há maior recompensa para os pais do que ver seus filhos colocando em prática o que aprenderam dentro do lar, através do exemplo dos seus pais, do ensino que seus pais receberam da parte de Deus. Um filho sábio, ele é a alegria dos pais. E um filho sábio é quando estes filhos, têm verdadeiramente o temor de Deus em seus corações. Eles respeitam a Deus, eles amam a Deus de todo o seu coração. Pois já diz o autor de Provérbios: porque o princípio do saber é o temor do Senhor. Esta é a maior sabedoria que um filho pode receber da parte do Senhor, através dos ensinos da palavra de Deus. Ele temer, ele respeitar, ele reverenciar os ensinamentos que lhe são dados da parte de Deus. Um filho cujos lábios proferem coisas retas é o maior motivo de alegria, creio eu, dentro de uma família. A missão da paternidade é uma das mais árduas, mas também feliz é o pai, feliz é a mãe que cria os filhos na demonstração e disciplina do Senhor. Feliz é o pai que ensina a criança no caminho em que deve andar. Feliz é o pai que inculca nos filhos a palavra de Deus. Feliz é o pai que vê os resultados dessa semeadura bendita e contempla seus filhos seguindo pelas veredas da sabedoria. Amados irmãos, que missão maravilhosa o Senhor nos concedeu a todos nós que somos pais, de conduzir de volta para Deus os nossos filhos. Nos deu a responsabilidade, o privilégio de ensinar, de inculcar todos os ensinamentos do Senhor para os nossos filhos. Eu fico olhando assim, amados, e eu meditando, eu digo: Senhor, só a tua graça, porque quem somos nós para ensinar aos nossos filhos pelo exemplo? Só a tua graça sobre as nossas vidas, só a tua graça para nos dar a capacidade, a paciência para inculcarmos, ensinarmos, voltar a ensinar aos nossos filhos a tua palavra. Então, louvado seja Deus, que Ele nos conceda graça, nos conceda paciência, sabedoria, para que possamos desenvolver esta nobre missão como pais que Ele confiou a cada um de nós. E aqui fica uma pergunta para todos nós que somos pais. Você que é pai, que é mãe, você tem se empenhado em criar seus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor? Que cada um de nós possamos responder de forma positiva. Não que nós temos capacidade sozinhos, mas com a capacidade ou a capacitação que venha tão somente desse maravilhoso Deus que nos chamou com a santa vocação. Então, amados, é esta mensagem que eu trouxe
para cada um de nós, pais, aqui nesta noite. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos fortalecendo e cada vez mais o nome de Deus seja engrandecido, o nome de Deus seja glorificado dia após dia em nossos lares e em nossas famílias, para a glória do nosso Deus. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.